Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja, na segunda semana do tempo quaresmal, nos presenteia com um dos maiores textos da manifestação da glória de Deus, a transfiguração de Nosso Senhor. Deus que ali se transfigura e mostra que o homem não está caminhando sozinho. Deus que ali manifesta a sua glória para Pedro, para Tiago e para João. Os três apóstolos de primeira grandeza, que sempre estiveram presentes nos maiores momentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante nós compreendermos que a história do povo de Deus não começa de modo nenhum com nosso Senhor Jesus Cristo, mas começa lá no Antigo Testamento com o nosso grande pai na fé, Abraão. Abraão, homem querido, escolhido por Deus. Abraão, aquele obediente a Deus e que foi chamado por Deus para, a partir da experiência com Ele, fazer irradiar a sua fé. Lembrem que até hoje a fé católica é a fé de Abraão, de Isaque e de Jacó, é levada à plenitude. Não é uma fé diferente, a fé cristã, a fé católica, da fé de Abraão, não. É a mesma fé. E lembremos-nos que Abraão está situado mais ou menos 3.000 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. 5.000 anos lá atrás de nós. E de lá se irradia essa fé que nós hoje conhecemos. Primeiro, Abraão ali era meio que estranho a fé politeísta que aqueles povos viviam. Acreditavam em vários deuses, em várias divindades, e entre todos eles Moloque. E Abraão ali, tendo a experiência com o Senhor, o bom Deus, que prometeu a ele um filho e cumpriu, Abraão agora vive, ele e sua família, uma fé monoteísta, uma fé em um único Deus, que é a mesma que nós temos hoje. Lembremos-nos que as três maiores religiões do mundo são monoteístas. O judaísmo primeiro, o cristianismo depois, que somos nós, e o islamismo depois de 600 anos do início do cristianismo. O mesmo Deus que é cultuado com óticas diferentes. O mesmo Deus, um só, que essas três nações, que esses três povos seguem. Essa fé aqui começa com Abraão. Olhem que era comum aqueles povos ali ofertarem o seu filho a Deus. Eles matavam o próprio filho e ofertavam a Deus em sacrifício. E Deus, para provar a fé de Abraão, o Senhor, o bom Deus, vai que pedir a Abraão: toma teu filho Isaque, e oferece Isaque em holocausto, sobre o monte que eu vou te indicar. Minha gente, olha, na cabeça de Abraão, deve ter dado um nó tão grande. Por quê? Porque Isaque é o filho da promessa. Sarai era estéril. Sara era estéril e Abraão não podia gerar filhos. E naquele momento da história,
uma mulher que era estéril, uma família que não deixava descendentes, era uma família não abençoada por Deus, eles assim pensavam. E Deus promete a Abraão: eu vou te dar uma descendência numerosa. E depois que Isaque nasce, Deus agora prova o amor de Abraão por ele. O que é que Deus aqui fez com Abraão? Abraão, o amor que você tem que ter por mim deve ser muito maior que o amor que você tem pelo seu filho. Lembremos-nos que o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive pessoas. Deus tem que ser o primeiro lugar na vida do homem, e não pode o homem de modo algum instrumentalizar Deus, e não pode o homem de modo algum querer usar Deus em vista de alguma coisa. E Abraão aqui é provado. Orígenes, ao escrever um comentário sobre esse texto aqui do Gênesis, ele diz que de onde Abraão estava até o Monte Moriá, onde ele iria ofertar o sacrifício, foram 3 dias de caminhada. E Abraão afagava, e Abraão amava, e Abraão ali como que se despedia de Isaque, zelava de Isaque. E Isaque ali todo inocente, sem entender muita coisa. E quando Abraão vai para sacrificar o filho por amor a Deus, Deus diz: não, Abraão, não estendas a mão contra teu filho e não lhes faça nenhum mal. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Ou seja, Deus provou Abraão. Ali não foi tentação, ali foi provação. E nós todos passamos por tantas provações, meu Deus do céu. Quando a gente menos imagina, vem uma dificuldade. Quando a gente menos imagina, vem outra dificuldade. Tantas vezes nós ficamos com o coração angustiado, porque quando a gente pensa uma coisa, sobrevém sobre nós outra situação. Mas é preciso ter fé, é preciso confiar em Deus, é preciso depositar em Deus a nossa confiança, porque quando Deus prova, é porque Ele quer que por Ele nós aumentemos o amor. Olha que coisa, quando Deus prova o homem, Ele quer simplesmente que o amor do homem aumente por ele. E aqui tem um segredo: o homem só será feliz se aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre o trabalho, sobre o cargo que ocupa, sobre a família, sobre o grande amor, esposo, esposa, sobre os filhos, porque tudo pertence a Deus. Nós apenas administramos aquilo que pertence a Deus. Os teus filhos são filhos de Deus. A tua esposa, o teu esposo são filhos de Deus. Aquilo que você tem hoje, daqui a 100 anos, vai pertencer a outra pessoa. Não vai pertencer mais a você daqui a 100 anos. Nenhum de nós vai estar aqui mais pisando nessa terra. Por quê? Porque o nosso lugar não é aqui. Abraão aqui prova o seu amor. Abraão prova o seu amor. E pasmem, Abraão aqui é uma prefiguração de Deus, que é o grande Pai da fé, que concede a nós católicos batizados
A virtude teologal da fé, a esperança e a caridade que provém de Deus, que não provém do homem. É Deus quem dá na medida que o homem pede. E aqui Abraão é uma prefiguração de Deus. Deus poupou o filho de Abraão para Abraão não sofrer. Mas Deus eterno não poupou o seu próprio filho. Tanto que Jesus Cristo é chamado de um novo Isaque. Por quê? Porque foi sacrificado o Filho do Pai único, o Filho do Deus eterno, se sacrificou pela salvação da humanidade. Deus poupa o filho de Abraão, mas Deus sacrifica o seu filho por amor. E como não existe sacrifício no amor, é impossível. É aquilo que eu sempre digo a vocês: quem ama, se prepare para sofrer, porque é impossível amar sem sofrer. O amor acarreta sofrimento, e a grande prova é o amor de Deus por nós. Quem ama sofre, porque tem que renunciar. Porque muitas vezes o amor não vai ser entendido, porque muitas vezes o amor não vai ser correspondido. Só que é uma pena que os homens não sabem mais o que é amar. É uma pena que o amor hoje se transformou em uma coisa, me desculpem a palavra, mas tão mequetrefe, tão chilindrosa, uma coisa tão estranha, que parece que quem ama é bobo. Porque o amor é o grande sentimento nobre, e só tem aqueles que aprendem a amar a Deus verdadeiramente. O amor é uma irradiação do amor que o homem tem por Deus. Se assim não for, pode ser tudo menos amor. Abraão aqui é provado. Abraão aqui ama a Deus. E Deus promete a Abraão, olha que coisa: juro por mim mesmo, Deus jurando, uma vez que agiste deste modo, e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei, e tornarei tão numerosa a tua descendência, como as estrelas do céu, e como as areias da praia do mar. E teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Olha aqui. Porque me obedecestes. A bênção é fruto da obediência. O sofrimento, a maldição, é fruto da desobediência. O obediente é abençoado, o desobediente não. E aqui nós estamos falando, no tempo da Quaresma, de obediência da fé. De obediência da fé. Vamos mais. Vejam que no texto do Evangelho de hoje, essa cena aqui grandiosíssima nos é revelada. Jesus Cristo, que se apresenta ali resplandecente de beleza e manifesta a sua glória. Olhem que nosso Senhor aqui é transfigurado depois que vence as tentações. Depois que venceu o pecado, ele manifesta a sua glória. O homem, depois que vence o pecado na terra, ele alcança a glória dos céus. E aqui nós temos a grandeza de Deus, de dar a cada um conforme o merecimento de sua entrega, de sua vida na terra. Vejam que nosso Senhor aqui manifesta a sua glória. Pedro, Tiago e João
ficam ali abobados. Mas surge no coração de Pedro, Tiago e João a fé. A fé daquele que iria ser sacrificado no lugar de Isaque. Aquele que foi sacrificado por amor a nós. Só que Pedro ali, ele vê com muita glória aquilo ali. Ele compreende a manifestação da glória de Deus e quer ali ficar. Bom mestre, é bom ficarmos aqui. Sim, minha gente. Não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Não existe nada melhor do que contemplar a glória de Deus. Só que contemplar a glória de Deus não é fora de nós, não. A glória de Deus deve se manifestar em nós. Que devemos querer, como o salmista diz, caminhar na presença de Deus. Que devemos ser obedientes, fiéis a Deus. Que devemos de verdade crescer todos os dias na amizade com Jesus Cristo, para alcançar o céu. E o autor sagrado diz assim: Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Meus irmãos e minhas irmãs, essa subida do monte que nosso Senhor Jesus Cristo aqui faz, é o caminho que nós católicos, que nós cristãos devemos fazer também. Subir ao monte consiste em levar a sério a nossa vida de oração. E não só postar status de fé. Porque muitas vezes a gente vê nós vemos pessoas vivendo uma fé, muitas vezes descabida. Não vai na igreja, não tem compromisso nenhum, não é um dizimista fiel, não assume nenhuma pastoral, não está ali inserido na vida da igreja para devotar um pouco de amor a Deus. Mas muitas vezes se apresentam como pessoas religiosas. E não existe religiosidade sem vivência de fé. E a vivência de fé inicia na igreja. A vivência de fé inicia na igreja de Jesus Cristo. Aqui dentro. Olhem que Pedro ali estava com medo. Não sabia o que dizer, Marcos diz até brincando. Só que surge ali naquela cena uma voz. A voz do Pai Eterno que confirma que Jesus é de verdade o seu Filho único, é o seu unigênito. E Deus ali começa a manifestar a Trindade Santa. 3 pessoas em um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a nossa fé. E aqui ele diz: este é meu Filho amado, escutai o que ele diz. E assim como o Senhor falou, assim como o Pai falou a respeito de nosso Senhor há 2000 anos atrás, Ele continua a nos dizer ainda hoje: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E essas palavras do Pai se manifestam na divina liturgia. Quando Deus nos diz que a Eucaristia é o corpo de Cristo. A Eucaristia é o corpo do Filho de Deus. É o Senhor nos dizendo: este é o meu Filho. É o corpo do meu Filho, que foi entregue por vós. É uma afirmação que nós devemos todos os dias pedir a Deus a graça
de enxergarmos na Eucaristia a presença de Deus, de aumentarmos a nossa fé eucarística, de enxergarmos Deus aqui no altar. Mas as segundas palavras do Pai também nos remetem à liturgia, quando ele diz: escutai o que ele diz. O que é que Jesus, onde é que Jesus fala? É aqui no ambão. E continua a falar, usando um instrumento insuficiente, um ministro sagrado, para dizer o que Deus tem a nos dizer, para transmitir o que Deus tem a nos falar, para que vençamos o erro, para que cresçamos na amizade com Deus, para que sejamos cada vez mais homens e mulheres tementes a Deus. Escutar o que Ele diz quer dizer que a palavra na igreja proclamada vai ser uma obrigação para mim buscar vivê-la na semana. Não vou fazer ouvido de mercador, mas vou de verdade, escutando a palavra de Deus, buscar caminhar na presença dEle, como o salmista hoje tão bem canta. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O que é caminhar na presença de Deus? Primeiro, eu ir à igreja por Deus, não em busca de nenhum interesse, por Deus. Eu vou à igreja por nosso Senhor, porque estou precisando dEle, porque necessito dEle. Caminhar na presença de Deus quer dizer que eu vou buscar rezar, vou buscar permanecer ali, caminhando com Ele todos os dias. Se saio, devo ter Deus no meu pensamento. Se vou tomar uma decisão, se vou tomar uma atitude, devo rezar e pedir a Deus a orientação, porque Deus sabe o que é bom para mim. Porque Deus sabe o que vai de verdade me fazer feliz. Mas para que eu caminhe na presença de Deus, eu tenho que compreender que devo guardar a minha fé. Guardar a fé que eu recebi e aumentá-la. Porque a fé, por incrível que pareça, não é mágica. Porque tem gente que pensa que tem fé, mas querendo viver de qualquer modo, de qualquer jeito. Isso nunca foi fé. Fé de verdade consiste na proximidade com Deus. Fé consiste não só acreditar em Deus, o diabo também acredita. Lembrem que o diabo era um anjo, uma criatura perfeitíssima criada por Deus, mas não tinha fé em Jesus presente, encarnado, feito homem, nunca aceitou. Como tem gente que está dentro da igreja e muitas vezes não enxerga a presença de Deus na Eucaristia. E é preciso que nós compreendamos, que tenhamos fé naquilo que nós vivemos, naquilo que celebramos. Aquilo que nós oramos é aquilo que nós cremos. Lex orandi, lex credendi. Aquilo que eu creio é aquilo que eu rezo. Aquilo que eu creio é aquilo que eu rezo, é aquilo que eu celebro. Lex celebrandi. O que eu creio, eu rezo e celebro.
Eu creio que Jesus é Deus, eu rezo que Jesus é Deus, eu celebro que Jesus é Deus. Lex orandi, lex credendi, lex celebrandi. A lei do crer é a lei do orar, é a lei do celebrar. Não pode existir disparidade de modo algum. Eu não posso crer de um modo diverso daquilo que eu celebro. Eu não posso viver a fé se a minha fé não é eucarística. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender o que é seguir a Deus. Caminhar, meus irmãos, na presença de Deus nos dá uma força para que nós não possamos sucumbir na hora das dificuldades, para que nós não possamos sucumbir na hora dos grandes problemas. E tenhamos sempre a certeza de que Deus está conosco e não nos abandona. É por isso que a liturgia da igreja hoje, na segunda semana da Quaresma, nos coloca essa palavra tão sábia e tão santa de São Paulo aos Romanos, quando Paulo diz assim: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Caminhemos na presença de Deus, que nada nem ninguém poderá nos destruir. Caminhemos com Deus, porque de verdade nós seremos uma potência, porque o mal não terá forças. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, porque é Deus que caminha conosco, porque é Deus que está conosco, com o objetivo de nos levar aos céus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu rezo ao Senhor o bom Deus, para que todos vocês tenham no coração um desejo grandiosíssimo de caminharem todos os dias na presença de Deus. E caminhar na presença de Deus consiste em zelarmos dessa nossa relação tão santa e tão divina que nos levará aos céus. Na próxima semana, nós iremos ver Nosso Senhor ali zelando do templo e expulsando os vendilhões do templo, pedindo para que vivam a fé com sabedoria, com dignidade e, acima de tudo, na santa obediência. Quem deseja ir para o céu, seja obediente. Quem deseja caminhar em Deus, busque ser fiel a Deus, porque a nossa fidelidade é fecunda e a nossa infidelidade é estéril. Quem é fiel a Deus é fecundo. Quem não é fiel a Deus é estéril, não produz. Que Deus nosso Senhor nos abençoe, a mim como sacerdote, como pastor próprio dessa igreja, para que, lutando todos os dias na fidelidade ao Evangelho, possa proclamar a palavra de Deus com dignidade, para levar vocês todos aos céus. E que o Senhor, o bom Deus, também ajude cada um de vocês, para que, vivendo uma vida santa aqui na terra, desejem só e unicamente ganhar a Deus, porque ganhando a Deus consiste em ganhar o céu. Creio em Deus Pai,